Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto Bezerra, pela editora FEB. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E vamos para o subtítulo Espíritos que se podem evocar. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. É alegria, Jesus, e agradecimento pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos as lições para que depois cada um de nós, onde estiver na sua vida, possa realizar o seu esforço, a sua luta íntima para a melhora, para tornar-se um ser humano melhor, não em coisas grandiosas, mas nos seus pequenos defeitos, nos seus pequenos maus hábitos, nos seus pequenos deslizes. Porque são de coisas pequenas que se formam grandes montanhas. É de gotas d'água que é formado o oceano. Mas ajuda-nos, Jesus, com a tua misericórdia, com o teu acompanhamento, e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu, Jesus, tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Jesus, e como está, né, Aramita? Há quantos séculos a nos chamar? Vamos lá, espíritos que se podem evocar. 274. Podemos evocar todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual. 2 pontos. Os bons, como os maus, os que deixaram a vida há pouco tempo, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Então, você lê esse primeiro parágrafo aqui, fecha e vai para a reunião evocar espírito. Faça isso não, termina a leitura. Porque tem um ditado que diz bem assim, eu posso, não é isso? Não é, eu devo, mas não posso. Eu posso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo, pronto, tá aí, Aramita. Eu sou péssima para ditado. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando se fala de evocação é isso. Poder eu posso. Mas você tem que estudar para você entender. Porque eu posso chamar A, vem o B dizendo que é A. Aí a confusão vai ser grande. Eu posso chamar o A e o A não tem capacidade de estar lá. Continua. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. É igual assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Você pode perguntar o que você quiser. A pergunta é, não sei se vai ter resposta. Evocar, tu pode. Saber se vai ter resposta, aí é outra história. Que tipo de resposta? E que tipo? Um dos maiores causadores da nossa fascinação é o orgulho. E às vezes é um ato de extremo orgulho, vaidade, achar que eu posso formar um grupinho, evocar e que todos os espíritos estão prontos a nos atender. Além é um ato de ignorância em relação à doutrina espírita, um ato de vaidade. Então, humildade e bom senso não faz mal para ninguém. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade ou da permissão de uma potência superior, que lhes pode ser recusada. É possível que eles se achem impedidos de comparecer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Então a gente pensa assim, eu estou nesse momento aqui gravando com vocês.
o estudo para poder compartilhar no canal. Se alguém me chamar, tem como eu ir lá agora? Não. Então eu, que sou um ser humano da terceira ordem, encarnado num planeta de provas e expiações, tenho minhas ocupações, agora pensa no espírito superior. E nem que tu queira, a gente ia deixar. Entende? Não tem, gente. Então existe uma agenda. Existe compromissos. Existem trabalhos a realizar. Ou a gente acha que a gente está aqui na Terra entregue aos encarnados. Não está. Em cada quarteirão, diz André Luiz, nas obras que já estudamos, em cada quarteirão de qualquer bairro existem espíritos responsáveis por aquele quarteirão, para evitar muitas coisas. Aí você diz, então tem hora que ele fugiu do plantão, que não evitou. Às vezes não. Deus permite que aconteça como lição, como provação, como expiação. E lição mesmo, porque às vezes a gente exagera na burrice, né? Aí fica difícil. Aí tem que aprender uma lição que é para poder estar um pouco mais vigilante, né? Independente da própria vontade, quando eu falo de burrice, eu não estou falando de burrice intelectual não, tá? Porque tem povo aí com PhD que, pelo amor da misericórdia divina. Entendeu? Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de escolhas morais, tá? Independente da própria vontade ou da permissão de uma potência superior, vou repetir, que eles podem ser recusada, é possível que ele se ache impedido de comparecer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo de que trataremos a seguir. Então, agora que ele vai colocar o pingo em cima de cada i. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais, ou seja, cada um com sua particularidade, e geralmente dependem também das circunstâncias. Então, haverá algo que dificulte pelo espírito evocado ou pelas circunstâncias que ele está sendo evocado, tá bom? 275. Até agora, estamos claros? Podemos evocar qualquer pessoa? Sim. Podemos. Qualquer pessoa eu posso evocar. Se vai vir, aí já é outra história. Porque ele diz aqui que tem obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste. 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhe são pessoais. Então, dê o exemplo agora. Se vamos supor, a gente pode evocar um espírito encarnado? Sim. Pode. Olha, há 2 semanas atrás, vocês sabem que eu estou passando, minha mãe está no processo já do desenlace mesmo, processo da desencarnação, aqueles momentos já finais. E então a gente dorme, eu particularmente, eu durmo sempre com a mente ligada nela. Então a minha irmã Estela estava lá, no quarto com a Mames, e eu fui para o meu quarto. E naquela noite, eu sonhei, não sonhei, eu estava dentro do quarto com a mamãe. A Estela, pela manhã meio espantada, disse assim: Mana, tu passaste a noite dentro do quarto, eu te via dentro do quarto. A Estela, né? Ela via eu, espírito, dentro do quarto da mamãe. E eu sei que naquela noite em particular, eu sonhei entre aspas. Eu me via constantemente ali cuidando dela. E ela chegou a ouvir ainda: Meire, tu estás dando água para a mamãe? Tadinha, ela ficou tão assustada, olha. E daqui a pouco ela olhava, cadê a Conceição? Ela foi lá no quarto, olhando, ela está aqui. Deve ter sido uma noite de horror para ela, né? Uma vez eu vou dormir, mana, mas leva teu espírito, não bota teu filho, bota tudo para dormir, pelo amor de Deus, em off. Fica na tua cama. Fica na tua cama ou vai para algum lugar? Não, eu saí do meu quarto, fui pro quarto da mamãe em espírito e minha mãe pôde ver. Minha mãe não, minha irmã pôde ver várias vezes, né? E naquela noite eu sei que eu realmente fiquei lá. Então a gente vai percebendo que mesmo você estando encarnado, você é um espírito. Você não deixa de ser um espírito. A gente vai ver muito isso no livro dos médios, né?
aqueles casos de pessoas que se emancipam, né? E que alguns médios conseguem enxergar. Então a gente vê aí a capacidade mediúnica da minha irmã e tadinha, ela ficou muito assustada, a Estela. Então a gente vai percebendo, eu posso evocar uma pessoa encarnada? Posso, mas ela tem que estar em estado de sono. Então se de repente alguém me evoca, mas eu não estou em estado de sono, eu não tenho como comparecer à reunião. Certo? Então esse aí é algo pessoal. Eu, nesse momento, estou acordada. E eu também posso evocar espíritos desencarnados, tá? Então, entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. E eu acho tão interessante, voltando a esse caso com a minha irmã, que essa minha irmã é católica, né? Católica, apostólica, romana. E ela, tadinha, durante muito tempo, hoje ela parou mais, mas durante muito tempo ela tinha certeza que eu estava numa doutrina do demônio, né? E que eu não ia para o céu por conta dessa minha escolha. Então ela estava muito preocupada com isso. E recentemente, mãe, percebendo já o desenlace, mamãe é católica também, olhou para minha irmã e disse assim: minha filha, eu gostaria que você trouxesse um padre. E aí a Mary me comunicou: mamãe quer um padre. Eu digo: então traga o padre, né? E aí o padre chegou e foi lá e rezar e tal. E eu ali fazendo as coisas. Daqui a pouco senta-se à mesa e a Meira ali conversando, eu ali fazendo as coisas. Não fui chamada para conversa, a gente fica quieta, né? E ali falando sobre traduções, eu só olhando as traduções bíblicas, né? Aí ela se lembrou, né? Eu acho que ela diz assim: vou colocar minha irmã à prova. Qual é a mesma tradução que tu usas, Conceição? Aí eu olhei, eu digo: a Bíblia de Jerusalém. E aí ele disse: sabe, aí começou a conversar comigo. Ele disse: eu percebo que você entende um pouco, vocês espíritas estudam? Eu digo: sim, somos cristãos também, né? E ali ele ficou, ele perguntava para a gente, né? Porque acabou perguntando muito, se surpreendeu com o contato que os espíritas têm com a Bíblia como um todo, né? Então, isso tudo, esse movimento todo, nos mostrando a capacidade realmente que essa doutrina nos proporciona e falando: podemos evocar? Podemos. Somos espíritos? Somos. Então ela teve a oportunidade de ver que, apesar de eu estar no corpo físico, o espírito pode se movimentar, se comunicar. Inclusive perguntar: tu já deu água para a mamãe? Vamos trabalhar, né? Tadinha, ela não conseguiu nem dormir direito. Eu atazanando ela em espírito. Já fico atazanando de dia, só de fiscalizar. Ela vai dormir e já faz assim com a irmã. Faz assim, ó, do tipo. Vou tirar 2 dedos de sono. Esperto. Eu vou ali e volto. Vou deixar o corpo e volto em espírito. Tadinha, ela ficou assustada. Mas eu nem quis dizer para ela que eu sabia, né? Que eu sonhei, que eu estava realmente. Sonhei não, né? Que eu me vi constantemente dentro do quarto. Eu não vou nem assustar mais essa minha irmã, tadinha, porque... Ai, gente. Estou precisando dela no próximo plano. Devemos colocar... Nesse último agora, eu digo assim: faz o seguinte, dorme o quarto ao lado, deixa que eu tiro o plantão para ti à noite. Foi melhor, porque ela dorme, tadinha. Entre as primeiras, quais são as primeiras? Então vamos ver, são 2 causas. Ele falou: entre as causas que podem impedir as manifestações de um espírito, umas lhes são pessoais, essa é a primeira, e outras são estranhas, que não é de ordem pessoal. A primeira, pessoal. Entre as primeiras, devemos colocar as ocupações ou as missões que ele esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se. De repente, ele está dando uma assistência a um grupo, fazendo um trabalho. O que nós aprendemos quando fomos a Pedro Leopoldo? Lá na Fazenda Modelo. As histórias da Fazenda Modelo. O Chico Xavier o mundo estava vivendo ali a Segunda Guerra Mundial. E no intervalo do almoço, ali na Fazenda Modelo, se via o Chico num campo que tem ali na Fazenda Modelo, um campo realmente aberto, gostoso, um ambiente, por sinal, uma vibração muito boa. E eles olhavam e viam o Chico ali andando naquele campo, e ele se abaixava e se levantava, e se abaixava e se levantava. O que ele contou? Que ali naquele campo estavam trazendo muitos espíritos desencarnados que acabaram de desencarnar na Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe a confusão que ficou.
porque era muita gente desencarnando. E que nesse período, Emmanuel se afastou de Chico, olha só. Outro assumiu como guia para que Emmanuel pudesse ajudar o que estava acontecendo na Europa. Então, a gente percebe das ocupações dos espíritos. E a situação em que ele está vivendo. Então, isso é o que, pessoal? Então, se a gente pega o próprio Obras Póstumas, nós vamos aprender o quê? Quando o Espírito de Verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, fala a Kardec que ele vai aparecer uma vez por mês, 15 minutos. Como quem diz, prepara todas as perguntas. Eu vou te trazer o material. Aí as pessoas ignorantes, porque o espírita tem muita dificuldade de aceitar Jesus vivo, atuando aqui com a gente. A gente quer ainda acreditar no Jesus longe crucificado. Então as pessoas têm dificuldade de entender que o Espírito de verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa está pensando também que é necessário ele estar pegando a mão do médium. Gente, escuta o livro que é livre, tem também o áudio, Instruções Psicofônicas. Lá tem uma comunicação de Teresa Dávila. E é explicado que o Chico entraria num transe e ele estaria na condição de um rádio. De onde Teresa Dávila estava, ele iria captar o pensamento e ali apenas passar. De onde ela estava. Agora eu estou falando de um espírito superior. Quem é que fica ali acoplado perispírito a perispírito? São os espíritos inferiores no processo da desobsessão. Mas o espírito superior, de onde ele está, ele irradia o pensamento dele. Porque não é o perispírito dele que vai se comunicar, é o pensamento. E a gente sabe que quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de irradiação. Agora imagina um Cristo. Entre as primeiras, devemos colocar as ocupações ou as missões que ele, o espírito, esteja desempenhando. Falei ainda há pouco da missão de Emmanuel, né? E das quais não pode afastar-se, para ceder aos nossos desejos. Eu vou largar tudo aqui, eu vou lá atender, porque a Mita está me chamando, a Carla está me chamando. Não é assim. Neste caso, sua visita fica apenas o quê? Adiada. O professor Allan Kardec, e a gente tem que entender quem é Allan Kardec. A missão de Allan Kardec. E o período que tudo isso aconteceu. O propósito. Então, quando Kardec queria fazer a evocação, ele primeiro perguntava do mentor responsável pela reunião que era o senhor São Luís. Se ele poderia evocar o espírito tal. Aí o São Luís dizia, ele tem condições em vir ou não tem, ou ficará adiado, e agendava. Há também, ou seja, existe também a sua própria situação do espírito. Embora o estado de encarnação não seja obstáculo absoluto, mas o espírito está encarnado, mas isso não é obstáculo absoluto. Pode representar um impedimento em certas ocasiões, porque se a pessoa está encarnada e acordada atuando, não tem como ela comparecer na evocação. Eu já acompanhei numa reunião mediúnica um espírito se comunicando, ele estava ainda encarnado e ele estava em um corpo sofrendo uma paralisia, acredito que cerebral. E ele contava detalhes do seu processo de sofrimento. A mãe dele era muito pobre, não tinha pai, tinha outros irmãos, a casa era muito quente e a mãe tinha por hábito deixar ele numa caixinha de madeira, assim no fundo do quintal, porque tinha uma árvore muito grande, era mais fresquinho. Ele contava tudinho e ele ficava ali quase sempre, né? Porque dentro da casa era muito quente. E ele chorava e dizia que doía muito, que a mãe fazia alguns pedidos para os filhos e os meninos reclamavam, e ele pensava, se eu pudesse eu ia fazer isso para a mamãe, né? Foi muito emocionante a comunicação, mas assim, ele tinha consciência de tudo o que estava acontecendo com ele, espírita, e ele estava ainda encarnado. Bem que a gente tentou saber endereço, mas ele não sabia dizer. Ele não sabia dizer ou não foi permitido, né?
uma situação. E ele estava encarnado, então é possível sim, mas para ele estar dando aquela comunicação, o corpo estava em sono. Embora o estado de encarnação não seja obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões. Principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. O mundo inferior, o planeta Terra é um mundo inferior? É. Sim. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, ou seja, o corpo perispiritual, que é esse laço que liga o espírito ao corpo, é mais desmaterializado, então facilita o desprendimento, tá bom? São muito fracos. A manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, ou seja, de desencarnado. Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ele está querendo dizer que aqui na Terra, o processo da comunicação, da evocação de um espírito encarnado é muito mais difícil. Por conta da materialidade. Por quê? Como o meu corpo perispiritual ainda é muito denso, esse laço, eu vou usar uma comparação, se torna mais apertado ainda. Então dificulta. Já no mundo superior, em que o corpo perispiritual não é tão denso, facilita o processo do desenlace e de poder realmente se comunicar. Entendeu? Ficou claro quando ele fala nesse termo matéria são muito fracos? Entendemos isso? Ficou claro? Bora lá. As causas estranhas, que é a segunda, as causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, que é outro ponto. Médiuns para evocação são raríssimos. Raríssimo mesmo. Ah, mas nós temos um grupo mediúnico em que nós fazemos evocações. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Agora, será que tem espírito se comunicando ou médios autossugestionando? Autossugestionado. Entendeu? Porque, gente, vamos aprender uma frase que virou música no movimento espírita, que Chico cantava. O telefone só toca de lá para cá. Mas Kardec evocava qual era a intenção, qual era o propósito, quem era Kardec, quem assessorava essa reunião mediúnica. Entendeu? Então o Chico não fazia a evocação, ele dizia o telefone só toca de lá para cá. Por quê? Porque ele estudou o Livro dos Médiuns e ele sabe que nem sempre, ou quase sempre, o espírito não pode ter a condição de vir. Porque quem era a maioria das pessoas que buscavam Chico? Pessoas sofridas querendo informações dos seus entes queridos que retornaram à pátria. E quase sempre mães. Filhos que desencarnaram em acidente, em overdose, em suicídio. Fale, minha filha. Eu pensava que evocar era receber as mensagens, mas evocar você chamar. Você chamar. Quando É, eu te evocar. ligou, eu estou te evocando. É. Aí a gente estudou essa semana. Olha, nós estudamos essa semana no Missionário da Luz um estudo que tem no mundo espiritual. 300 pessoas estão inscritas, mas só 32, Augusto está aqui me corrigindo, compareceram. E desses 32, tiveram 2 que não tinham chegado. O fulano e o Beltrano. Aí Alexandre disse, vai ver o que está acontecendo. E aí ele perguntou, e se por um acaso eles estiverem envolvidos em situações, o que a gente faz? Deixa lá e volta. Vamos participar do estudo, deixa, depois se resolve. Foram atrás do primeiro. Não me lembro qual era o nome do primeiro. Vieira.
o Vieira, que era um dos participantes dessa reunião que ia acontecer no mundo espiritual, chegou lá no Vieira está lá dormindo, fazendo barulhos estranhos. Alguém disse, acho que ele estava roncando, pode ser. Ele dormindo, fazendo barulho estranho, um sono muito incomodado, e uma entidade ao lado dele, vestidas de negro, né? Eu comecei a pensar, o que a roupa negra tem a ver com isso? Não era, acredito que o aspecto escurecido, né? Parece assim um manto preto, né? Essa entidade era um conhecido do Vieira, considerado amigo, e que Vieira, no horário da janta, em família, ali no jantar, decidiu fazer um comentário e uma crítica em relação a esse amigo, que já estava no mundo espiritual. Ele comentou, evocou. Já era. Porque qual é... A gente acha que evocar é falar. O que a gente aprende em revista espírita? Antes de eu evocar, eu pensei 2, 3 semanas, 5, 6 dias, na reunião tal eu vou evocar fulano. A gente estudou isso aqui a semana passada. Então, pensou, evocou. Pensou, evocou. Por quê? Porque os espíritos se comunicam, nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. Então, quando o cidadão começou a comentar a situação e a criticar e a culpá-lo, né, o Vieira, ele imediatamente veio tomar satisfação com ele. E estava ali à noite, no momento do sono do cidadão, se defendendo e explicando que ele não era responsável, que ele não tinha o direito e que ele se sentiu surpreso em receber a crítica do amigo. E o Vieira, tadinho, não saía do corpo por nada, mas estava ali recebendo tudo. Entendeu? Entendeu? Qual a lição que temos disso? Não fofoque a vida de ninguém, nem encarnado e nem de desencarnado, porque quando a gente fala, a gente evoca. Entendeste? Quando a gente fala, a gente evoca. Boca fechada não entra. Vamos só finalizar esse parágrafo? Residem principalmente na natureza do médium. Então, já aprendemos que médium para evocação são poucos. No caráter da pessoa que evoca, quem é que está evocando? Qual o propósito? Qual a moral? Qual o compromisso? Qual o ideal de quem está evocando? No meio em que se faz a evocação, o grupo, o meio aí é o grupo. Todos são responsáveis. E, finalmente, no objetivo que se tem em vista. Aí eu fico pensando, gente, você vai evocar espírito para perguntar o quê? Que já não está escrito na codificação. Há muitos anos atrás, a gente numa reunião mediúnica, o dirigente fez uma pergunta pautada realmente na doutrina. O Espírito deu uma resposta. Essa resposta já está no livro dos Espíritos. Vai estudar. Se ele não respondeu, não. Mandou a pessoa estudar. E por um acaso, nós temos a capacidade de fazer alguma pergunta que não está no livro dos Espíritos? Não tem tudo. Tem. Mas tem coisas de hoje que não tem no passado. Só deram nome. Mas está tudo lá. E outra, o que está no livro dos Espíritos são leis naturais. Quando eu falo de leis naturais, eu estou falando de lei divina. E quando eu falo de lei divina, são leis imutáveis. As leis divinas não vai se adaptar à época e à loucura de cada humanidade. É isso e é isso, acabou. Não tem meio termo para a lei divina. Porque são leis naturais. Tudo que está fora da lei natural deixa de ser uma lei divina. Deixa de estar submetida a uma lei divina. Acabou, gente. Porque hoje a gente quer moldar Deus e lei de Deus à nossa ideia, à nossa vontade, ao nosso gosto. Aí é para acabar. Não é verdade?
Alguns médios recebem, mais particularmente, comunicações de seus espíritos familiares. Isso aqui, familiares, gente, não é o pai, a mãe, o irmão, são de espíritos familiares espirituais, aqueles que fazem parte. Por exemplo, nós não estamos encarnados? Tem. Você não tem os seus amigos, os seus afins? Sim. Pessoas que comungam do mesmo ideal que você? Isso são espíritos familiares. Mundo espiritual, espíritos que comungam do mesmo ideal, das mesmas ideias. Que podem ser mais ou menos o que? Elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito evocado. Eu vou parar aqui, porque eu não vou conseguir finalizar, eu vou precisar de mais uns 30 minutos para comentar só isso aqui. Esse termo aqui, olha. Dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão. Isso aqui é uma palestra. Porque a gente acha que eu preciso disso aqui, olha, simpatia, antipatia, porque não é só uma combinação fluídica. Tem coisas a mais aí, a gente precisa entender. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando se fala de evocação é isso. Poder eu posso, mas você tem que estudar para você entender. Porque eu posso chamar A, vem o B dizendo que é A. Aí a confusão vai ser grande. E às vezes é um ato de extremo orgulho, vaidade, achar que eu posso formar um grupinho, evocar e que todos os espíritos estão prontos a nos atender. Além é um ato de ignorância em relação à doutrina espírita, um ato de vaidade. Então, humildade e bom senso não faz mal para ninguém. Ele está querendo dizer que aqui na Terra, o processo da comunicação, da evocação de um espírito encarnado é muito mais difícil. Por conta da materialidade. Por quê? Como o meu corpo perispiritual ainda é muito denso, esse laço, eu vou usar uma comparação, se torna mais apertado ainda. Então dificulta. Já no mundo superior, em que o corpo perispiritual não é tão denso, facilita o processo do desenlace e de poder realmente se comunicar. O que está no Livro dos Espíritos são leis naturais. Quando eu falo de leis naturais, eu estou falando de lei divina. E quando eu falo de lei divina, são leis imutáveis. As leis divinas não vai se adaptar à época e à loucura de cada humanidade. É isso e é isso, acabou. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais, os nossos guias espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você
quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.